Oi, pessoal! E aí, vamos corrigir um pouquinho dos exercícios que a professora deixou sobre fisiologia vegetal? Vamos entender como funcionam alguns dos principais mecanismos fisiológicos de uma planta? Então, vamos lá. A primeira pergunta é da URGS 2018 e ela diz o seguinte: assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo sobre os mecanismos através dos quais água e solutos são transportados dentro da planta. E a primeira assertiva está dizendo o seguinte: a água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma nas células do córtex da raiz. Gente, para responder essa questão, eu teria que lembrar lá daquela carrada de vídeos que a professora deixou para vocês, vídeos curtos, mas muito importantes, bastante, né? Mas enfim, fisiologia vegetal é complexo e é assim mesmo. Vocês teriam que lembrar das duas principais vias de aporte, digamos assim, que a planta tem de nutrientes, de água e de sais minerais, via apoplasto, via simplasto. Então essa imagem, ela mostra pra gente o quê? Uma região lá da raiz com os seus pelos absorventes. Tá, professora, mas onde é que fica essa região de fato? Bom, eu vou mostrar. Bom, pessoal, aqui vocês têm a visão de como é, de fato, a região pilífera de uma raiz de uma planta, né? Eu peguei aqui um representante e eu vou mostrar para vocês onde que ficam as regiões absorventes, chamadas zona pilífera. É uma zona onde tem uma concentração bem grande de pelos. Não é pelo de fato ali, né? Mas simbolicamente falando para a planta, são pelinhos, raízes bem fininhas e que fazem toda a diferença para a planta, uma vez que elas absorvem tudo o que for preciso, tudo que ela estiver precisando de imediato, né? Principalmente água e sais minerais, através da onde? Através aí das raízes. Então, essas regiões onde tem pelos absorventes, é justamente isso que funciona, como se fosse uma esponja que ela vai agregando, né? Tudo o que for preciso para a planta. Isso se chama zona pilífera e é por aqui que ela absorve principalmente água e sais minerais. E para onde vai essa água e esse sal mineral? Claro, vão entrar aqui por aquelas vias chamadas apoplasto e também pela via simplasto, que é onde a água, sal mineral vão entrar e vão seguir por dentro das células até o cilindro central, que fica no meio, né? E que vai aí, lógico, subir através do caule para nutrir a planta. A água principalmente vai se depositar aqui nas folhas, uma vez que ela necessita para poder fazer fotossíntese, junto com a luz solar, junto com o CO2 presente aqui na atmosfera e, claro, estruturalmente falando, ela vai apresentar o cloroplasto e juntos, clorofila A, contendo magnésio, juntos vão fazer o processo de fotossíntese acontecer. Então, é necessário que se tenha água para ocorrer fotossíntese. Agora eu acho que a gente consegue já se localizar aqui nessa imagem, né? Então, gente, nessa imagem eu peguei um pelinho daqueles para representar, né? Eu não, essa imagem é produzida por alguém que está disponível no YouTube. E em imagens também. Bom, a água pode entrar via apoplasto, por fora das células, ou via simplasto. Por dentro das células ela vai transitar até chegar aqui, mais ou menos próximo do cilindro central, né? Na verdade, no cilindro central, que é aquela parte bem no meio do caule, e primeiro das raízes, claro, para depois subir para o caule, né? E ir nutrindo a planta lá em cima. Então, a primeira aqui, ela está totalmente correta, tá? Uma vez que a água e os sais minerais podem sim passar por entre as paredes celulares ou então atravessar a própria célula, né? Entrar em contato com o citoplasma para depois cair lá no xilema, que é um dos vasos que transportam a seiva bruta, proveniente lá do solo, né? Das raízes, enfim.
A segunda fala o seguinte: o movimento ascendente da seiva pelo floema ocorre devido à pressão positiva da raiz. Na verdade, está errado dizer que a seiva do floema ela tem um movimento ascendente. É o contrário, ela desce. Então, vamos entender isso aí também. Essa imagem, pessoal, ela é bem interessante para a gente entender como funciona mais ou menos esse processo. Bom, a via que o floema utiliza é uma via mais externa, né? Mas para ele funcionar, carregando glicose, principalmente na sua composição, é necessário iniciar daqui do solo, lá na região, na zona pilífera, com os pelos absorventes, e aí, claro, infiltrando água, infiltrando sais minerais. Quando a água entra na planta pelas raízes, ela sobe via xilema. Xilema é sempre essa associaçãozinha aqui de vasos que conduzem a seiva bruta. É bruta por quê? Porque ali vem de tudo, né? De tudo um pouquinho aqui. Ela vai ser, entre aspas, polida quando essa seiva de fato chegar aqui nas folhas, principalmente carregando a água. E a água é um dos quesitos principais para se fazer fotossíntese, para se obter energia, se obter matéria orgânica através desse processo maravilhoso que a planta faz uso. Não só a planta, as algas também, né? E cianobactérias também fazem fotossíntese, mas a gente está falando especificamente do reino plant, então vamos continuar com planta aqui falando de fotossíntese. Para ocorrer a fotossíntese e geração de glicose, que é o produto final aí, e que vai ser transportado pelo floema, ele não é feito na raiz que ascendentemente vai subir aí, né? Ó, redundância, ascendente sobe, mas que vai subir pelo floema. Não, negativo. O que sobe, o que ascende são as moléculas de água e sais minerais pelo xilema, esses vasos mais internos, mais interiorizados. E que quando chega a água, principalmente nas folhas, ocorre o processo de fotossíntese, porque aqui, uma vez tendo água, uma vez tendo radiação solar, uma vez tendo moléculas de CO2 penetrando, e uma vez eu tendo estruturalmente falando clorofila A no meu cloroplasto, é lógico que eu, planta, vou me saciar fazendo fotossíntese. E eu vou me nutrir, produzindo principalmente glicose. É essa substância que o floema vai trabalhar. Então, se essa folhinha, essa gema aqui, que também é verdinha, tá lá se desenvolvendo uma folhinha e que também tá fazendo fotossíntese, ou que seja um caule fotossintético, fotossintetizante, lá em cima, o floema vai trabalhar na questão de transportar glicose, nutrindo o restante da planta. Então, é um movimento descendente, não ocorre pela pressão de raiz. Pressão da raiz vai fazer com que água entre por osmose, por exemplo, e não glicose. Porque o que o floema é especializado em fazer é transportar biomoléculas, macromoléculas. Glicose é uma delas, composta por carbonos, hidrogênios e oxigênios. Então, gente, xilema absorve água e sais minerais. As folhas se encarregam de fazer o processo energético por fotossíntese. Fotossíntese gera glicose, que é transportada pelo floema, que são esses vasos mais, digamos assim, para fora do vaso, do cilindro aí, né? Então, floema para fora, xilema para dentro. Xilema, água, sal mineral, floema, glicose. Bom, gente? O movimento ascendente de floema não ocorre, muito menos por via pressão positiva da raiz, tá bom? Isso aqui é outro processo que acontece que mais pra frente a gente vai trabalhar. Terceira, vamos lá? Verdadeira primeira, falsa a segunda. Terceira, o transporte de água para dentro do xilema ocorre por osmose, correto? Já os sais minerais são transportados por processo ativo no cilindro central. Será? De novo na nossa imagem, cilindro central, onde ficam os vasos do xilema. Então, certo?
Última, a tensão provocada pela transpiração. O que é transpirar? Eliminação de gotículas de água, de moléculas de água lá pelos estômatos, na raiz, nas folhas das plantas. Então, essa tensão é provocada pela transpiração, é responsável pelo transporte de sacarose. Gente, sacarose é um açúcar. Açúcar? Eu planta, absorvo açúcar pela raiz? Não, é água. Então, tensão, transpiração é água, não é açúcar. Sacarose, gente, são duas unidades de glicose, duas moléculas de glicose ligadinhas uma na outra e que formam esse disacarídeo. 2 sacarídeos, ou seja, 2 açúcares, tá? Então, formando aí sacarose. E a sacarose é transportada, né? Na verdade, é transportada pelo floema, depois de fazer fotossíntese, que se tem glicoses disponíveis e a planta vai ver o que ela vai produzir. Se ela vai produzir sacarose, se ela vai produzir frutose, certo? Resposta da número 1. Letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Gente, como que eu, aluno, em uma avaliação, numa prova, para quem vai fazer Enem esse ano, ou sei lá, tá pensando para os provões do ano que vem, como é que eu devo responder uma pergunta dessa? Vocês têm que se fixar, tentar, né, fixar em algo que vocês têm certeza de que está correto ou de que está falso. Por exemplo, eu, professora, para mim é extremamente correto dizer que a água e os sais e minerais podem passar por entre as paredes celulares, lá. Para mim isso aqui tá corretíssimo. Eu não preciso nem pensar, eu tenho certeza disso. Então é lógico, se para mim isso aqui é verdadeiro, eu vou trabalhar nas opções que me dão como verdadeiro a primeira. Eu elimino a C, não trabalho mais com ela e elimino a letra E. Então, gente, nós temos que trabalhar por eliminação. Isso se eu tiver 100% de certeza quanto a alguma das assertivas ali, tá bom? Uma estratégia de estudo aí para vocês. Número 2. A maioria das espécies de bromélias, olha que coisa mais fofa, gente, vivem em ambientes de florestas, sobre galhos e troncos de árvores. Pesquisadores verificaram que indivíduos da mesma espécie podem apresentar grande variação fenotípica. Isso aqui é uma questão genética, né? O fenótipo é como eu me aparento. Se eu pegar a característica, né? Cor de pele, se eu sou branca, mulata, negra, parda, amarela, sei lá. Isso é fenótipo, é como eu me apresento, né? A característica que eu expresso, né, através aí dos meus genes, mas isso aqui não precisa vocês entenderem agora, tá? Analise os gráficos, isso é que eu quero que vocês realmente entendam, é a questão dos gráficos, saber interpretar um gráfico em uma questão. Então, ela tá pedindo o seguinte, analise estes gráficos do comportamento dessa espécie de bromélia. E aqui estão os temidos gráficos, que os alunos não gostam, né, de interpretar gráficos, quando na verdade eles deveriam adorar, porque é uma maneira bem simplista de entender, é uma maneira mais fácil para entender o que o texto em si está querendo dizer. Isso quando eu estou lendo lá um artigo, quando eu estou tentando interpretar alguma coisa. E aí os gráficos vêm para ajudar, não vêm para assustar, não. Claro, aí eu vou ter que ter a manha de entender um pouquinho como que funcionam os eixos aí, para eu poder, lógico, saber interpretar direitinho o gráfico. Com base nas informações desses gráficos e em outros conhecimentos sobre o assunto, pode-se concluir que nas bromélias, a área da folha e o número de espinhos se relacionam com todas as seguintes adaptações menos. Então, aqui eu tenho uma relação, 4 opções, e uma delas vai estar errada, para isso aqui que eu quero de fato entender, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que verificar quando eu vejo um gráfico em uma questão. Eu tenho que entender os eixos. O que esse eixo está me dizendo e o que este eixo está me dizendo? Na matemática, esse aqui seria aí o eixo Y, esse aqui o eixo X. Então, no eixo Y foi colocado as unidades aí, né, de medida para a área da folha em centímetros quadrados.
Então, aqui tá me dizendo a quantidade em centímetros quadrados da área da folha. Lógico, uma folha pequenininha, uma folha maior em centímetros quadrados. Vamos pensar assim, que aqui é uma folha de uma gramínea fininha, né, miudinha, e aqui uma folha de uma seringueira, que é uma folha que tem uma amplitude aqui maior em centímetros quadrados. Logo, vai ter uma área maior para absorção da luz solar, por exemplo. Logo, essa planta vai fazer mais fotossíntese, produzir mais glicose do que essa coitadinha aqui que só tem uma folhinha de nadinha lá. Mas que para o tamanhinho dela, com certeza, já vale a pena, né? Nesse outro eixo, que é o eixo X, foi colocada a luz no microhabitat, ou a iluminação, a intensidade luminosa. Então, esse gráfico aqui, ele está trabalhando isso, é a área da folha, folha pequena, folha grande. Aqui, pouca luz, bastante intensidade luminosa. A princípio é isso. Nesse outro gráfico, aqui é uma relação entre número de espinhos e intensidade luminosa. Não é mais a área da folha, se ela é pequenininha, se ela é grande, mas o número de espinhos. Se tem pouco espinho, se tem muito espinho. Pouca intensidade luminosa, muita intensidade luminosa. Então, gente, a princípio, é isso que traz. Essa é a leitura que eu tenho que ter inicialmente desses dois gráficos. Agora, a questão é, nesse primeiro gráfico, quanto menor a folha dessa bromélia, ela tem uma folha pequenina, ela absorve, não é porque o tamanho da folha é pequena, né, é pequeno, que ela não vai absorver uma quantidade significativa de luz. Então, ela pode ter uma folha pequena e absorver uma quantidade expressiva de energia luminosa. E aqui, mais ou menos no mesmo sentido. Quanto menos espinho a planta tem, mais luz ela acaba retendo. E a pergunta está se referindo sobre o que tem a ver, qual é a relação da área da folha e o número de espinhos com essas adaptações que está se apontando aqui. Realmente, gente, as bromélias são altamente adaptadas. Tem pessoas que acham que as bromélias nos troncos das árvores vai roubar a seiva da planta ali, onde ela está fixada. Mas é o contrário, elas só querem um lugarzinho ao sol. Elas não fazem malefício nenhum para a planta. Elas só usam o tronco das árvores como suporte. Nada além disso. As raízes delas não penetram para sugar a seiva de dentro aí da planta, né, do caule onde ela está fixada. Então, aqui realmente tem essas adaptações. Letra A, redução dos efeitos da insolação em locais abertos. É lógico, ela tendo essas características aqui, ela acaba reduzindo os efeitos da insolação quando ela estiver em um local aberto. Com isso, ela consegue sobreviver melhor do que se fosse o contrário. Isso é uma adaptação. A letra B está dizendo assim, ó, aumento de defesa contra herbívoros em locais abertos. O que tem a ver eu ter uma área foliar menor, absorvendo bastante luz, ou o número de espinhos, quanto menos espinhos, mais luz eu absorvo? O que tem a ver com defesa contra herbívoros? Tá bem fora da casinha a letra B, né? Vamos ver o que se trata a ceia D? Aumento da captação de luz em locais sombreados. Letra D, redução da transpiração em locais iluminados. O que eu, aluno que não entendi esses gráficos, consigo perceber aqui nas possíveis respostas? Que 3 delas estão falando praticamente a mesma coisa. Questão biofísica, a questão da absorção de raios solares, ou efeitos de insolação, captação de luz, transpiração. Isso tudo, gente, é biofísica da planta. Tem relação a letra A, a letra B e a letra D, principalmente com adaptações. Agora, a letra B tá fora da casinha aqui, né? Ela não tem relação nenhuma com o que está escrito aqui. Então, se eu, aluno, não entendi nada disso aqui, eu aluno, tenho que perceber macetes que estão fora do contexto. É lógico que a correta e que
também, ao mesmo tempo, está errada é a letra B. Porque a letra B está falando de defesa contra herbívoros, não tem nada a ver. E aqui, letra C e letra D estão falando justamente, praticamente a mesma coisa, né? Biofísica, fisiologia. Então, de fato, as bromélias são altamente adaptadas, por isso que eu não encontro bromélia em tudo que é canto. Bromélias, elas têm uma maior concentração de espinhos, aquelas bromélias que eu posso plantar numa área aberta, que receba insolação direta. Aquelas que não têm espinhos no limbo foliar, ali na parte externazinha, né, no contorno das folhas, são aquelas de sombra. Isso tudo é adaptação à vida terrestre. Então, pessoal, a número 2, a errada aqui, né? A exceto aí é a letra B de bola. Número 3, FAMERP 2018. Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica. Nossa, aqui eu tô olhando lá no útero da folha, né? Eu tô vendo estruturas aqui que parecem uma boquinha, quando na verdade são os benditos estômatos. Graças a eles eu consigo respirar esse ar que eu estou aqui nesse momento respirando. Graças a esses camaradas aqui é que eu tenho chuva, principalmente aqui no sul, que a gente recebe aí essa carga boa, significativa de água proveniente da onde? Da transpiração das plantas, principalmente aí das grandes florestas, né? E sai, lógico, através dessas aberturas chamadas estômatos presentes nas folhas dos vegetais. Então, isso aqui é um estômato, tá, galera? Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo Angiosperma, contendo duas estruturas em evidência. Quais essas duas? Em uma árvore adulta, tais estruturas são encontradas, ou seja, onde é que eu encontro os estômatos, esses buraquinhos aqui? Principalmente nas folhas, e sua função é realizar a transpiração? Parece que faz sentido, né? Vamos ver a próxima. Principalmente no caule. Principalmente no caule, tudo bem, eu tenho caule que faz fotossíntese, mas principalmente no caule não, né? Olha a palavrinha mágica aqui que destrói toda uma frase. Principalmente é muito forte para dizer, né? Tem o caules, sim, eventualmente, uma espécie ou outra que o caule é especificamente especializado em fazer fotossíntese, mas não é no modo geral, né? Não posso pensar para o todo. É muito normal eu ter nas folhas estômatos e não no caule. Letra B, errada. Letra C, principalmente na raiz. Meu Deus, raiz que faz fotossíntese. Fica meio estranho, né? Eu pensar que raiz lá toda marrom e ela faz fotossíntese. Difícil. Raiz tem uma outra função, que não fazer fotossíntese. Letra D, na região pilífera da raiz, menos ainda, né, pessoal? Como é que o raio solar vai penetrar lá na raiz, fazer com que o estômato se abra em determinados períodos, se feche em outros, uma vez que raio solar também é um dos fatores que faz com que o estômato se abra ou se feche. Então, letra D, não. Letra E, em toda árvore, e sua função é realizar as trocas gasosas. Tudo bem que a função é realizar a troca gasosa, mas em toda árvore não. CO2 não consegue ir lá para baixo, na zona pilífera, por exemplo. CO2 é capturado lá em cima, principalmente ali nas folhas, né? Então, pessoal, aqui, a número 3, a correta, de fato, é a letra A, tá? Aqueles estômatos que nós vemos na imagem, eles estão presentes principalmente nas folhas. Por que o principalmente está aqui também? Porque, claro, que existem aquelas que também existem os estômatos no caule, mas é muito mais evidente, é bem mais concentrada nas espécies aí de plantas existir nas folhas, tá? Então, número 3, letra A. Número 4. O esquema a seguir representa, de forma simplificada,
os ciclos do oxigênio e do carbono. No quadro adiante, assinale a alternativa que identifica corretamente os processos 1 e 2 e os organismos nos quais elas ocorrem. Então, aqui tem um esquema básico para vocês entenderem um pouquinho a situação. Oxigênio é liberado para o 1, que libera CO2 para o 2, que o 2 libera oxigênio para o 1. Olha o ciclo. E Deus o livre se quebrar esse ciclo, né? A gente tá tudo perdido. Quem é que é o 1, quem é que é o 2? Quem libera CO2? Nós, animais, vamos pensar assim, ou as plantas? Quem é que libera oxigênio? Número 2 aqui, é o animal que libera oxigênio para a planta? Ou é a planta que libera oxigênio para o animal? É o primeiro raciocínio. E aí aqui eu tenho as opções. Letra A, número 1 é o processo respiração. Número 2 aqui é o processo fotossíntese. E ainda, em relação aos organismos, o número 1, somente heterótrofos, ou seja, somente aqueles organismos que vão em busca do alimento, hétero, diferente, se alimentam de outros. E número 2, somente autótrofos, ou seja, aqueles que conseguem sintetizar a sua substância orgânica, sem precisar ir no mercado comprar, tá bom? Vamos entender assim. Então, aqui na letra A está dizendo que o processo número 1 é respiração. Ele está sugando o oxigênio, está respirando, vamos pensar assim. E o número 1, quem respira são somente os heterótrofos? Vamos linkar o processo com o organismo. São só os heterótrofos que respiram? As plantas respiram também, não respiram? Não fazem uso do oxigênio? Lógico que fazem. E as plantas não são heterótrofas, são autótrofas. Elas sintetizam o seu próprio alimento através dos raios solares, toda aquela questão que envolve a parte da fotossíntese. Então, a letra A está errada, né? Não tem essa ligação aqui, não. Letra B. O processo número 1 se trata da fotossíntese. Fotossíntese adquire oxigênio, né? O oxigênio é preciso para realizar a fotossíntese. Vamos ver o organismo. Somente autótrofos. E aí, gente? Número 1 é somente autótrofo? Vamos pensar. O número 1 é fotossíntese. Eu necessito de oxigênio para fazer fotossíntese? Não, né? Errado. O que eu preciso para fazer fotossíntese? Entre essas duas opções, é lógico que seria aqui o CO2, né? Então, tá errado. O número 1, eu já de cara entendi que, com relação ao processo, se trata, o número 1, de respiração. Ó, oxigênio para respiração. Uma vez inalado oxigênio, é eliminado CO2. Quem é que elimina CO2? Animais, né? E outros seres vivos, claro. Então, pessoal, a letra B também não tá certa. Basta a gente olhar também aqui, né? Letra B, número 1, processo de fotossíntese. É preciso oxigênio para fazer fotossíntese? Não, é preciso CO2 para fazer fotossíntese. Então, eu já matei aqui. Número 2 é fotossíntese. Número 1 é respiração. Então, qual que se enquadra melhor aqui? A letra C. Número 1, dizendo que o processo aqui se trata de respiração, uma vez que está inalando, está recebendo oxigênio. E o número 1, em relação a organismos, quem é que respira? Os autótrofos e os heterótrofos. E aí, lógico, a questão do 2 ser a fotossíntese, linkando com o tipo de organismo que faz fotossíntese, os autótrofos. Essa é a resposta correta, a letra C.